Você sabia que um bom projeto, ele não é um 3D, e sim um detalhamento de um projeto executivo. Uma das etapas do projeto de interiores e no final é entregue para o cliente, para ele poder executar o projeto conforme o detalhamento. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de como eu faço o detalhamento para o cliente. Esse detalhamento ele ajuda muito aos prestadores de serviços que vão estar na obra. Esse é o projeto 3D, né? A imagem 3D do ambiente. A gente já consegue perceber alguns elementos, né? E compõe esse projeto. Aí lá no projeto executivo, no detalhamento, a gente tem as medidas, né, do local, a planta de paginação, ele serve para especificar onde vai o piso, né, a instalação do piso, e onde ele começa a instalação, né, que seria aqui no canto. E depois a gente tem a elevação 1, quais são as medidas do papel de parede, né? Quais são os recortes que ele deve fazer para fazer a instalação. Aqui também a gente tem a medida do outro papel de parede, que vai na cabeceira da cama, que ele já muda, né, o tipo de papel. E também tem os recortes, onde ele vai fazer os recortes, as medidas e o tamanho do papel que ele vai usar. Então, aqui na legenda dos revestimentos, a gente já sabe quais são os elementos que compõem esse projeto, né? O papel de parede, linho, aí tem a área total, né? De quantos rolos de papel de parede ele vai usar aqui, por metro quadrado. E também aqui tem um papel estampado, né? Que ele vai gastar a área por metro quadrado também desse outro papel. Então, o fornecedor ele já sabe exatamente onde ele vai aplicar e quais são os tipos de recortes que ele vai fazer. E aqui no outro detalhamento, a gente tem também detalhamento de mobiliário, que seriam as medidas dos móveis planejados. Então, a gente precisa especificar para o marceneiro, por exemplo, quantas gavetas vai compor, né, esse armário, quais são as alturas, medidas, o tipo de material. Também tem aqui o detalhamento da porta de correr, que vai ter um espelho, né, de cristal nesse detalhamento. Do outro lado também da parede, a gente tem o detalhamento do rack, né, da TV. E aqui ele já sabe, né, exatamente quanto de material ele vai usar, qual tipo de material, se é um MDF areia, branco, então ele já sabe exatamente o que ele vai, onde ele vai fazer a instalação. Aqui a gente tem um detalhe de cabeceira também. Na cabeceira vai um móvel, painel frisado, né, para instalação de fita de LED. Então a gente tem que especificar no detalhamento onde vai essa fita de LED para o fornecedor já deixar o espaçamento, aqui no caso, uma ripa de madeira, né, para instalação atrás da cabeceira. Então, esse tipo de projeto executivo bem detalhado, ele facilita muito na hora do fornecedor ir até o local, né, no ambiente do cliente e fazer a instalação corretamente, como a gente especifica no projeto. Então, para você ver que não é só um 3D, uma imagem de 3D, e sim um bom detalhamento, faz toda a diferença. Me siga também nas redes sociais e aqui no YouTube. Até logo!